Salve, galera! Começando o segundo episódio do Torcida Mirante, podcast criado especialmente para a maior Copa do Mundo da história. Podcast criado pelo Núcleo de Esporte aqui do Grupo Mirante. Como sempre, um convidado especial. Já eu apresento para vocês quem é a estrela desse episódio. E sempre dois jornalistas do nosso Núcleo de Esporte, duas estrelas, que nem Copa do Mundo, só convoca os melhores. E hoje, os melhores que a gente convocou, meu amigo Thiago Bastos. Seja bem-vindo, cara. Tu botou o patamar lá no lá alto, em cima, né? exatamente. Tudo bem, Eduardo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente acompanha na madrugada podcast, também, qualquer hora a galera tá vendo. Qualquer hora tá interagindo, viu? Falando Exatamente. muito dela, da seleção brasileira. Eduardo. Exatamente, e João Ricardo, estrela também, convocado para esse episódio, para falar muito de seleção, muito de perspectivas dos adversários, futuros adversários da seleção brasileira e muito de Copa do Mundo. Bem-vindo, João Ricardo. Fala, Eduardo, tudo bem? Olha, é o seguinte, tu tá chamando a gente de estrela, não sei se a galera vai chamar de contestado também, né? Porque essas estrelas contestaram. Porque, exatamente, porque depois da estreia da seleção brasileira, muitos jogadores contestados, não é o caso da nossa mesa, aqui na nossa mesa todo mundo tá jogando bem, não tem contestação nenhuma, e agora eu vou apresentar, sempre, todo episódio tem um convidado especial, com poder de fala, capacidade de falar de quem já jogou, quem já viveu lá dentro das quatro linhas, dessa vez um cara que tem uma história muito legal, jogou em grandes times do país, como Cruzeiro, como Botafogo, tem uma história muito linda com o futebol japonês, a gente vai falar bastante de Japão, já que ele tem propriedade para falar sobre o futebol japonês, a escola japonesa de futebol, o Japão que estreou aí empatando com a seleção da Holanda em um dos melhores jogos dessa primeira fase da Copa do Mundo. Vou apresentar para vocês, também uma história bem legal com o Motoclube, ídolo no Motoclube, nosso volante, Léo Silva. A gente precisa falar muito de volante. Bem-vindo, Léo Silva. Obrigado, Eduardo. É um prazer estar dividindo a mesa com você, com o João, com o Thiago, né? Que realmente são as estrelas. Eu aqui sou só um esforçado. Exatamente. O único que não vai ser contestado aqui é... Cara, outro dia, não, ele tava falando que tava outro dia lá no... Né, outro dia não, né? Mas foi treinar lá no Cruzeiro. Você tava treinando com quem? Com o Rivaldo, com o Alex. Para com isso. Era um nível bem alto, né? E a galera tava dizendo, pega esse moleque aí, que o moleque novinho. Cheio de gás. Cheio de gás, a fim de mostrar serviço. Então é isso, galera. A gente vai começar, lógico, falando da estreia da seleção brasileira, empate diante da equipe do Marrocos. Na minha opinião, as críticas são válidas, mas eu acho que teve muita coisa exagerada também. Eu vou começar perguntando para Léo Silva, apenas pra gente falar da estreia, o que ele achou, e depois passo para João, passo para Thiago, depois também a gente vai falar das nuances desse jogo. Bastante criticado jogadores como Casemiro, Rafinha, depois a gente fala detalhes sobre o desempenho individual de cada um, mas a gente agora começa com o coletivo. Léo Silva, o que tu achou da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026? Eduardo, não foi uma estreia que todo mundo esperava, né? Mas a gente que convive e acompanha muito futebol, a gente também entende que do outro lado tinha uma seleção, bem mais preparada do que a nossa. É uma seleção que já vem de um Mundial anterior muito bom, onde ficou entre as 4 melhores. E a nossa seleção, até o início da competição, a gente tinha dúvida de quem iria estrear, de quem iria jogar. Tanto que, quando iniciou, a gente ficou surpreso com a escalação, quem iria começar na lateral direita, quem iria começar como centroavante. E eu acho que o Brasil começou muito assustado, né? Não conseguiu se achar. E isso acabou potencializando ainda mais o futebol do Marrocos, que já vem, como eu citei no início, de um nível muito bom desde da Copa seguinte. E a gente tentou se acertar um pouquinho ali depois das mudanças. No segundo tempo, o Brasil até conseguiu ter bons momentos, né? Na verdade, são o que eu acompanhei, que são jogadas individuais, né? A gente não consegue ter uma jogada trabalhada em conjunto. Mas como brasileiro e um torcedor fiel, a gente espera que daqui para frente o Brasil possa fazer realmente diferente. E o que o Léo Silva falou, pode provocar, rapaz, está aqui para isso. Rapaz, porque tem uma coisa que tá me chamando a atenção, quando a gente fala, por exemplo, da seleção, não sei para vocês, que o Ancelotti chegou em cima da hora e tal, aquela coisa. Por exemplo, o técnico do Marrocos, o Ouabi, chegou agora. Tudo bem que ele aproveitou a base do time, ele não pegou terra arrasada. Não tá faltando, Léo, também, na tua visão, assim, um trabalho um pouco mais, assim, na prática, do Ancelotti? Também, né? Eu acho que as pessoas estão passando um pouquinho do famoso pano, né? Porque estão deixando de cobrar, estão deixando de exigir. O nível de jogadores que temos na seleção brasileira são considerados melhores do mundo, que eles
que ele chama para uma Copa do Mundo. Então, eu acho que em 12 dias, mesmo não tendo tanto tempo como todo mundo fala que se precisa, eu acho que a gente poderia e deveria estar melhor. No nível de marcação, de saída de bola. A gente vê que o Brasil não consegue colocar em prática nada disso que nós estamos falando em relação às outras equipes. Então, eu acho que... E uma coisa, Thiago, que eu acho que falta, na minha visão, coragem. Coragem por quê? Porque... Do treinador. Do treinador. Não, as pessoas falam muito do jogador, mas tem muito jogador que tem coragem. Por que a gente tem que esperar um Endrick, um Ryan, um outro menino mais novo que tem condições de jogar? Não, vamos esperar para a próxima Copa. Não, o momento é essa Copa de 2026. O maior exemplo foi o adversário que nós tivemos do outro lado, um menino de 18 anos. Ah, tá todo mundo falando que nunca tinha olhado. Mas tá faltando esse tipo de coragem, bancar. Isso, 6, né? 18 anos, isso, 6 volante. anos. A gente precisa ter essa coragem, bancar. Ah, eu como treinador, rapaz, eu acredito. Vai, joga, filho. Porque senão a gente nunca vai também conseguir estar preparado para a próxima Copa. Nós vamos ter que montar um time de novo. E como tu falou, o treinador do Marrocos pegou uma espinha e teve coragem de colocar aquilo que ele acha de novo. O menino que nós estamos citando, há um tempo atrás, estava na seleção sub-20 da França jogando e jogou uma Copa do Mundo. E mudou a maneira do time jogar, porque o João também acompanhou. A seleção do Marrocos, na Copa passada, não queria bola. Tinha repulsa da bola. Joga com a bola Agora no quer pé. a bola. Entendeu? Já Então, até mudou a os maneira. 30 do primeiro tempo tinha mais posse que o Brasil. Não, o Depois Brasil do tomou um Brasil. passeio. Não, e falando Nos 30 e já depois passando aqui equilibrou. para questões individuais, que Léo Silva já puxou aqui a questão da idade, e vou perguntar, João, como que tu viu o desempenho individual, principalmente de jogadores que foram muito criticados, como Rafinha, como Casemiro, o lateral Ibanez, que a gente também tem que dar aqui, digamos, um desconto, digamos assim, porque é um cara que estava improvisado, mas foi para a Copa para jogar de lateral. Como que tu viu, João, esses desempenhos individuais, que no caso, o coletivo, lógico, foi bastante criticado, mas aí as individualidades também deixaram a desejar, hein? Com certeza. Eduardo, o Léo Silva sabe perfeitamente melhor do que todos nós aqui na mesa, aquela máxima do futebol de que o coletivo aprumado, individualidades aparecem, né? Se sobressaem. E assim, nós não temos o coletivo aprumado. O Léo acabando de falar, a gente vai sempre zerar e começar um ciclo pensando na Copa. Se a gente não tiver essa ideia de que começa esse ano, começa nessa Copa, já prevendo a próxima, mas buscando o desempenho aqui, um Endrick pode ser queimado nesse sentido de nem jogar, nem entrar. Na cabeça de muitos, podem pensar, e eu acho que isso não vai, ele não vai segurar muito tempo, o Ancelotti, isso, porque o Endrick, ele se escalou, ele se convocou e ele vai se colocar nesse time titular, porque isso que ele vem mostrando. Mas a gente percebe que como o time não tem esse coletivo aprumado, vai ter que ser no jeito bem brasileiro no futebol e puxar para a individualidade. Se você não tem um coletivo e não vai dar tempo de ter esse coletivo na Copa, puxando para a individualidade, como a gente conseguiu um empate na individualidade de Vinícius Júnior, é Vinícius Júnior, é Endrick, é Ryan, é Luiz Henrique, essa galera que individualmente pode resolver. Porque assim, o coletivo, Marrocos bem melhor, né? Deu para ver. Verdade. A gente vê Holanda e Japão. Aquilo é coletivo, meu amigo. Troca de passes, erra pouco, avança em bloco, desce em bloco. O Brasil não vai conseguir fazer isso agora. O Brasil não tem capacidade? Tem capacidade, mas coletivo demanda tempo para trabalho. E no Brasil não tem esse tempo para trabalho. Esperava, não sei, gente, ver um pouco mais. Porque assim, eu não sei se era eu. Porque, você traz o Ancelotti, você traz um cara que é maior do que todos esses jogadores, talvez, aí da seleção. Até mais do que o Vinícius Júnior, pela carreira dele. Verdade. No tempo e tal. E a gente não tá vendo isso, né? A gente tá vendo um técnico que tá tateando demais. Não só, talvez, nessa inclusão desses jogadores que a gente tá pedindo, mas na questão do esquema tático, como o João citou. Eu penso que a individualidade, ela vai aparecer, mas tem que ter um pouco mais do coletivo. Tá faltando isso, a maneira de atacar, a maneira de defender, a maneira de fazer a recomposição, que a gente não viu no jogo contra o Marrocos e que talvez a gente comece a ver um pouco no jogo contra o Haiti. Porque assim, não teve tanto tempo, mas teve um certo tempo, né? Pra gente poder trabalhar e ver mais alguma coisa. Não, e principalmente a defesa, quando o Léo falou assim, um técnico da escola italiana, eu fico, italiano defende bem. O Brasil tá tomando gol todo jogo, Léo. O Brasil tá sofrendo. A gente viu que a defesa tava bem vulnerável, né, Léo? Demais, entendeu? Então, tipo assim, mas é o que o João acabou de dar um exemplo. Para uma defesa ficar sólida, a gente precisa ter um meio de campo sólido.
Para quê? Porque o meio de campo é o suporte para a defesa e para o ataque. Não à toa que a gente tem uma posição chamada volante, que é a mesma que a gente tem de carro, que direciona o nosso carro. O volante direciona uma seleção, uma equipe. Começa tudo ali. Então, a partir do momento que tu tem um volante que vai dar essa sustentação para a defesa e ele vai conseguir chegar no ataque, o time vai ser outro. A gente tem, Léo, essa De sustentação. tem jogadores para fazer isso, mas na minha visão, eu acredito que as peças não são as ideais que começaram. Tu trocaria Casemiro? Na verdade, eu não iniciaria com o Casemiro. A minha seleção era outra. A minha seleção era com o Bruno Guimarães e Danilo. Porque, Léo, porque a gente precisa de alguém que chegue, que tenha uma reposição boa, alguém que tenha uma saída boa. E esses 2 jogadores têm esse perfil. Eu entendo que a gente tem que entender que precisa de alguém que já teve essa experiência na Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo é um momento de oportunidades. Oportunidades, a gente acabou de frisar uma oportunidade que um menino de uma outra seleção que jogou contra a nossa está tendo e mostrando. Você teve a sua na sua carreira. Também, é assim que o futebol funciona. Eu costumo falar para os meus atletas que eu tenho fora do campo, a oportunidade ela não avisa. Quando ela chegar, se tu estiver preparado, mas fulano machucou. Ninguém torce para machucar. Mas aí chega o nosso momento de aproveitar. E eu acho que o Brasil, se ele conseguir ter um pouquinho dessa parte defensiva melhor, mais organizada, porque como o João falou uma coisa, isso é verdade. Mesmo você não tendo tempo, apesar que todo mundo teve o mesmo tempo. Não é? Entendeu? A gente também não pode passar esse... vou dizer que o Brasil não teve tempo. Teve o tempo igual aos outros. Nenhuma seleção no mundo treina todo dia. Toda seleção joga na data FIFA. Tô errado? Vocês lembram do ciclo do Filipão, como foi? 2002, o primeiro? Então, a gente tem que se adaptar. Eu tô achando que o Brasil tem que... Rapaz, nós temos a qualidade, certo? Então, vamos preparar esse programar nisso aqui. Se vai descer, a linha vai baixar um pouquinho, eu não sei. Aí é o momento do jogo. Isso daí, na verdade, não é só o treinador. Isso daí é quem está dentro de campo que sente. E caras experientes, caras que já estão acostumados com os jogos gigantes, tem que ter essa leitura de jogo. Agora, tem que saber. Léo, te perguntar uma coisa aqui sobre essa questão do Ancelotti, puxando agora o foco para ele. Porque assim, tempo ele não tem mais. Ele teve lá atrás. Agora não, porque está durante a Copa, né? Mas não seria, então, a parte de responsabilizá-lo mais, já que ele não teve esse tempo todo de trabalho que ele pode estar justificando, a responsabilidade dele de ter chamado os melhores para as posições certas e, principalmente, na leitura pré e durante o jogo, pré para escalar o melhor time e durante para fazer as substituições adequadas, porque se ele não tem um tempo para fazer um time trabalhar de forma conjunta, mas ele tem que pelo menos diminuir o prejuízo acertando na escalação titular e fazendo as mudanças certas, né? Correto, João. E eu vou além. O Ancelotti tem quanto tempo na seleção? Maio do ano passado, 25. Então, um ano. Então, estamos falando de um ano, correto? Então, ele não teve tempo de ficar junto nesse período de um ano. Mas se eu chego numa seleção e eu tenho o objetivo de jogar uma Copa do Mundo, a minha espinha dorsal eu tenho que formar em todas as convocações. E a partir do momento que tu tem uma espinha dorsal, tu consegue o quê? Tu tem um conjunto, tu tem um equilíbrio, tu já entende o que o professor quer que eu faça e a defesa vai estar montada. Eu, na minha visão, eu não gosto muito, eu tenho 52, eu vou montando. Não, cada amistoso é importante para que eu possa chegar preparado. É lógico que daqui a pouco o João, o Thiago, o Eduardo, vão chegar 5 jogadores, 7 diferentes, como chegar numa convocação. É normal, porque é o momento melhor dos outros. Mas a maneira de jogar, o Brasil não tem, e já era para ter. Não tem um modelo de jogo. O modelo de jogo não teve esse modelo de jogo. Quando a gente olhou no sábado a escalação, ninguém acertou. Ninguém acertou. Léo Silva falou isso, que a gente não sabia quem era o lateral, quem era... Ninguém acertou. Não sabia. E detalhe, se for uma informação, o Ancelotti avisou quem ia jogar, que é uma coisa que eu não gosto, não sei o que tu pensa, só na hora da pré-eleição. Para jogador, isso aí Isso para jogador eu acho terrível. É ruim. O jogador tem que estar preparado. Claro. Eu vou dar um exemplo, lógico. Eu como ex-jogador,
durante a semana, quando tu sabe que tu vai jogar, tu se prepara já totalmente para todas as possibilidades. Aí agora tu vai para uma pré-eleção 2h30 antes, aí o cara fala assim, ó, tu vai jogar. Ah, mas o cara não tem que estar preparado, mas é diferente tu ter a semana e tu ter 2h30. E não é um jogo qualquer, né, Léo? E nós estamos falando de uma responsabilidade que todo mundo já tá o quê? Aí, como eu falei, tá bom, então vamos dar um desconto pros jogadores, porque eu tive do outro lado também, eu tenho que ajudar. Claro, mas tá certo. Vamos dar um desconto pro outro lado. Estreia, as pessoas têm que entender que isso não existe idade para sentir a estreia. Sente. É normal, Léo? É normal. Eu também tu acho. Sente a ansiedade, é ser humano, o medo. Cara. Tudo tu vai sentir numa estreia. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas fulano é experiente. Não, mas quando você joga futebol, tu tendo uma idade de 18 ou 40, vai chegar um momento que se tu não tá bem, tu vai sentir a falta de confiança também. Agora, essa falta de confiança, vocês não acham, por exemplo, se eu tô num time que sequer o técnico tá ali bancando e é um time que tá tateando, onde é que vai estar a minha confiança? Vocês entendem? Quer dizer, se eu tô num time que eu sei que o time tá equilibrado, eu acho que essa confiança ela não, vem é verdade. naturalmente. É na tua por vida. exemplo, a sensação que eu tive foi que o Marrocos sentiu menos que o Brasil. Por exemplo, eu vi o Gabriel Magalhães, que recentemente estava numa final de Liga dos Campeões, e isso só corrobora com o que o Léo falou. Eu senti ele muito nervoso. Sabe, quem joga bola percebe assim, que eu digo que joga bola mesmo uma pelada ali. Quando a bola vem no teu pé, que nunca tu consegue amassar ela de primeira. Isso. Ela batia e escapava um pouquinho. Ele, como um jogador de qualidade, ele segurava ela. Mas olha ele não assim? Olha, mas toda a bola escapava, Léo. Toda a bola escapava. Aí tu percebe, no segundo tempo, não. Ele já segurava, já dava o tapa, já dava aquele tapa na frente pra sair do zagueiro, pra sair jogando com qualidade que ele tem. Mas no primeiro tempo, ele não conseguia fazer isso, porque ele ainda precisava controlar a bola com o nervosismo dele. E o Ibanez, a mesma coisa. Tu não achou isso, Léo? Isso conta muito. Nós vimos o último jogo da seleção brasileira, o Ibanez, lógico que ele jogou de zagueiro. Mas foi um nível altíssimo de um jogador. E aí entra a diferença entre uma competição e amistoso, entendeu? Outra coisa. São situações diferentes. Gente, então, Copa do Mundo muda o patamar de um jogador. O ambiente é outro, tudo é diferente. Então eu espero assim que os jogadores da seleção realmente tenham sentido só a estreia, que dali para frente possa se colocar em prática aquilo que a gente espera, porque querendo ou não, nós ainda, as pessoas falam, nós não temos mais o melhor. Nós temos sim. Mas temos bons jogadores, né? Temos sim. Não temos perebas, né, Léo? Entendeu? Nós temos um nível muito alto de atletas. Nós estamos acabando de citar aqui, o Eduardo citou, um zagueiro brasileiro, a dupla brasileira, que hoje é titular da seleção, que estava disputando a final da Champions League. Entendeu? Então, como é que nós não temos? Temos sim. Agora, ele é assim, tu com a cabeça de jogador, ex-atleta, ex-jogador, mas ainda com a cabeça de atleta. Essa parte do Gabriel Magalhães tá nervoso no primeiro tempo. Eu fiquei pensando, não é também a falta de confiança no grupo, porque ele sabe que quem deveria fazer a proteção é Casemiro, que não está acompanhando, e ele sabe que a responsabilidade vai ficar em cima dele porque estava na final da Champions, entendeu? É um conjunto, né, João? Assim como tu citou, um time, ele é formado por 11, né? Então, a partir do momento que tu começa a ter só 7 contribuindo, vai sobrecarregar alguém. Estoura na defesa. Entendeu? Então, assim, querendo ou não, como tu citou, eu não tô bem protegido. Aí entra uma bola igual lá ele, né? Passa uma bola daquela entre Marquinhos e Gabriel e o cara faz o gol. Quem tá jogando começa a perceber o quê? Porque dentro do jogo tu consegue ter uma leitura. Os caras estão passando ali no meio muito fácil e tá sobrecarregando aqui. Então isso acaba atrapalhando também. E eu a confiança vai embora. E eu acho que essa insegurança, vocês estão falando de um zagueiro, começa no gol. Porque tu sabe, né? Defensor, você jogou ali mais ou menos. Quando o goleiro não te passa ali também. Mas vocês acham que o Alisson, por mais que eu conteste Alisson como titular, ele deixa os caras preocupados? Será, Léo? O goleiro do Liverpool, cara, do tamanho de Alisson, tu acha que deixa? Como deveria, eu acho. Eu acho que hoje, assim, o que a gente tem uma desconfiança muito grande no Alisson é porque ele ficou muito tempo machucado antes da Copa, entendeu? E querendo ou não, quem joga futebol ou quem brinca de futebol perde, sempre né, cara? fala assim,
O goleiro, quando tá muito tempo sem jogar, ele perde o ritmo. Tanto que quando entra um goleiro durante o jogo na mudança, o pessoal fala assim, chuta no gol que ele tá sem ritmo. Tá frio. Entendeu? Então, assim, mas... Não é o principal dos nossos principal, problemas. Não a é, gente mas tem é uma questão. bastante... E a gente falou, desculpa eu te interromper, mas só pra gente entrar, porque a gente começou de trás, agora a gente vai pra frente. Porque a gente falou muito de Casemiro, que jogou mal, na minha opinião, muito na questão física. Muito. A gente também falou agora de Alisson, que ele poderia salvar a gente, porque Alisson é aquele goleiro que a bola pouco chega no gol do Brasil. Quando chega, ele tem que também ajudar. Ele tá lá pra fazer isso. Então, a gente falou de Alisson, a gente falou de Banes, a gente falou Gabriel Magalhães, Marquinhos. Agora vamos passar um pouco pra frente, porque na frente também teve gente que deixou a desejar. Vamos falar de Rafinha, principalmente, e Igor Thiago. Questionados. Na minha opinião, não fizeram uma partida horrível. Não fizeram, mas foram bastante questionados. Por quê? Porque parece que só Vinícius Júnior que tinha que decidir o jogo, correndo com a bola. Bruno Guimarães, eu acho que fez até um jogo legal. Paquetá, mais ou menos. Isso. Vamos falar. Dê a opinião de vocês sobre os homens da frente do Brasil. Eu até falei cara. isso, não sei se vocês concordam. Houve momentos da estreia que lembrou muito 2014. Vocês lembram? Quando a coisa não andava, o que a gente fazia, Léo? Neymar. Bola no Neymar. Individual. Não é? Isso. Eu acho isso pouco. Eu acho que tem que estar também, mas não só isso. E pra mim, a grande decepção, não sei pra você, do meio pra frente foi o Rafinha. Eu acho que entre o cara que mais se espera e o que menos coisa deu. Ali, Léo, porque tu falou ainda agora da tua mudança no meio de campo, na posição que tu tem bastante propriedade pra falar, que é ali na volância, como a galera peladeiro fala. E na frente, tu mudaria alguma coisa hoje no time brasileiro? Assim, eu não começaria com o Thiago. Léo tá falando isso porque passou o jogo. Não, isso daí é a opinião minha antes já, entendeu? Então eu acho que assim, o Endrick tem entrado, tem feito gols, tá num momento melhor, talvez, de confiança. Por quê? Porque é um menino, as coisas estão acontecendo certo para ele desde que saiu do Real Madrid, veio para a seleção, e o Endrick é um menino que tem muita força. Eu gosto tem disso, muita cara. força. Eu gosto dessa força então, também que ele inocente isso aqui, né, cara? Então, a partir do Camisa, momento né? que ele tem uma oportunidade, e fora que ele é mais refinado tecnicamente do que o Igor Thiago. O Igor tem algumas oportunidades que é uma das coisas que eu sempre falo que é o fundamento do futebol, o domínio. O domínio é o princípio para a pessoa fazer tudo dentro do futebol. E o Igor tem essa dificuldade. Léo tá crucificando, foi por causa do Igor. Não. É no geral. Mas é um fator. Entendeu? É no geral. Então, assim como nós citamos na defesa, no meio de campo, o ataque também deixou a desejar. Ele perdeu um gol também. Não, entendeu? Vinícius botou na cabeça dele. Foi na correto. É o que eu tô falando. Então, isso muda. Rafinha, eu queria entender melhor assim, qual a função que ele faz no Barcelona. Porque assim, Rafinha, tu joga aberto pela esquerda no Barcelona e flutua por dentro. Então, eu vou te deixar à vontade para ver se tu consegue fazer a mesma coisa lá. Só que, numa Copa do Mundo, a gente não tem muito tempo. E no futebol tem uma coisa que é o seguinte. Às vezes, quando tu tá se sentindo absoluto, tu tá tranquilo na tua zona de conforto. Perfeito. A partir do momento que o cara te bota no banco e tu olha e fala, opa, tem alguma coisa que eu preciso fazer além. Eu sentei no banco de reserva e um outro cara entrou na minha posição. Tu dá um start no jogador. Tu tira ele da zona de conforto. E o que eu não gosto muito no futebol é isso, sobre zona de conforto. Para que você possa estar numa zona de conforto, você tem que render, tem que mostrar. O nosso único da zona de conforto, gente, Vinícius Júnior. O resto... É isso. Não, e uma informação aqui sobre fundamento que Léo Silva falou. Léo Silva trabalha com criança, categoria de base, então ele sabe da importância disso. E isso é uma informação. Dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti, só o Igor Thiago não jogou base da seleção brasileira. Isso diz um pouco também sobre... Porque tem jogador... Léo Silva sabe que ele desponta para a carreira tardiamente. Sim. Ele trabalhou, ele teve outras profissões antes de se tornar jogador, foi pedreiro, trabalhou, ou seja, não teve aquela formação. Léo, como jogador, sabe, se tu tá desde pequenininho na categoria de base, trabalhando fundamento, faz diferença, não faz, Léo? Total, entendeu? Quer dizer que o cara igual o Thiago não pode chegar. Não é isso. Mas nós estamos falando aqui que o menino que tem um fundamento melhor, com certeza ele vai ser melhor aproveitado. Ele não tem score, até porque ele não... Ele é até forte, o Endrick, né? Mas ele não tem tanta estatura.
mas ele tem o chamado, como a gente fala hoje, atacar a linha, né? Isso. Quer dizer, ele ocupa aquele facão, espaço. né? E é interessante porque o próprio Ancelotti foi responsável por uma virada na carreira do Endrick. Disse, meu filho, saia daqui do Real Madrid, vá ali pro Lyon, jogue lá e tudo mais. E foi, ele respirou, por isso que ele está lá. E até agora, eu não sei, talvez seja excesso de cuidado e tudo mais, mas eu acho que é algo que vai mudar ao longo dessa Copa do Mundo. E essa pressão em cima, acho que até do próprio Ancelotti, por conta do Endrick. Como é que tu vê isso daí, Léo? Porque assim, depois, até na entrevista, ele foi perguntado sobre especificamente o Endrick, ele disse que não ia falar de forma individual sobre os jogadores, só sobre o rendimento. Sim. E aí, pro segundo jogo, contra o Haiti, que seja, contra qualquer que fosse a seleção, eu acho que essa pressão aumentou por conta do não rendimento do nosso ataque pro Endrick. Você acredita que isso pro Endrick é prejudicial ou ele já mostrou que ele consegue pegar todo tipo de desconfiança e transformar em lenha? Eu olho pelo lado, João, mais da pressão em cima do treinador, que ele vai começar a se sentir obrigado a colocar o jogador. Eu também acho. Entendeu? Pro jogador, o jogador tá como eu falei, opa, eu tô bem, eu fiz uma boa pré-temporada, vamos falar assim. Sim. Antes da Copa. Tô esperando minha oportunidade. Se o treinador começar a não colocar, ele vai se pressionar e vai atrapalhar. Porque, assim, às vezes a gente também tem que entender assim, o cara como treinador, ele não pode levar as coisas pro lado pessoal. Às vezes, algo que, lógico que eu não vou ouvir 200 milhões de torcedores, não sei o que, tal, porque cada um tem sua opinião, ninguém vai conseguir ter a mesma. Mas, assim, às vezes tu escuta algo de alguém lá dentro, que realmente tu não tá olhando porque tu tá vivenciando, tu tá dentro, tu tá no calor do jogo, na emoção. E eu não posso ser um profissional que eu tenho que, eu sou o certo, eu tenho a razão. Não. Peraí, está todo mundo pedindo e eu vejo que tem oportunidade e qualidade para isso, vamos provar. Eu sei que o Eduardo quer fazer a virada aí pro Japão, mas ainda não. A gente vai falar um pouco de seleção brasileira ainda. Eu quero trazer nessa história do Endrick um outro personagem que ainda não foi falado aqui, que acho que tá disputando ali, entre aspas, que é o Matheus Cunha, que é um jogador questionável, sim, pela função, por ser um 9 que não é 9, sim, mas que tem o gosto do Ancelotti. O que você acha desse jogador? O Matheus realmente a função dele passa bem longe de ser um 9, né? Ele não é, meu. O Matheus tem característica de jogador de beirada, de meio campo, até de meio campo, um cara, tanto que uma das últimas bolas do segundo tempo ele recebeu no meio de campo, fez um belo lançamento pro Vinícius, que quase teve a oportunidade, cruzou, alguma coisa assim, isso, e o Rafinha chegou chutando. Então, assim, são situações diferentes. No meu ponto de vista, eu acho assim, que o Brasil ganharia mais com a entrada do Ryan, ali na beirada. Na vaga do Matheus, você faria? Ou na vaga do Rafinha, que é pela direita. Eu acho que o Matheus esperaria um pouquinho, na minha visão. E o Matheus, na verdade, ele faz um falso 9. É isso que ele faz. Entendeu? Então, eu tô precisando de alguém para flutuar ali. Então vai, Matheus, flutua para poder... Porque a gente não pode deixar de ter alguém que tenha profundidade. Perfeito. Hoje o futebol exige isso, entendeu? Então a gente não pode ter só jogadores que jogam com a bola no pé próximo. Se tu não atacar o espaço, a gente nunca vai mudar a defesa adversária. O Matheus faz tudo menos atacar, e essa menos profundidade, e essa profundidade é Ryan, é o Luiz Henrique, é o próprio Rafinha, que quando o Rafinha vai pelo meio, inclusive ontem teve aquele jogo falado do Fantástico, eu vi Vinícius Júnior falando assim, Rafinha, vai pelo meio. Eu acho que no meio, Rafinha, ele não tem o espaço que ele ataca bem no Barcelona, porque no Barcelona ele joga pela direita, porque na esquerda o Yamal joga. Sim. Então ele ataca muito. Então eu achei que essa opção do Ancelotti, quando bota ele por dentro, eu acho que ele se perde, porque ele tem pouco espaço para dar aquele tapa na frente. O melhor momento dele do jogo foi quando o Danilo entrou no lugar de Mendes no segundo tempo e deu a opção para ele entrar naquelas arrancadas na linha de fundo. O Léo matou a charada em relação ao Rafinha.
é muito menos uma questão, talvez, de onde jogar, como jogar, e muito mais de comportamento. É aquele jogador que sabe que não vai sair, tá prestigiado e pode jogar o que for, vai permanecer. Aí o técnico tem que resolver. Assim, não, e essa pressão que a gente falou aqui do Endrick, né? Depois do jogo, as redes sociais estavam explodindo. Eu digo isso porque eu tava trabalhando. Era o trend topics do momento. E o Endrick ontem, nesse jogo falado do Fantástico, não aparece o que Neymar fala pra ele, mas ele fala pra Neymar assim, rapaz, se eu pudesse, eu entrava. Acho que Neymar fala algo tipo pra ele assim, cara, isso era jogo pra ti. E ele aí Neymar... E não dava mais pra ele entrar. E ele fala assim, cara, se eu pudesse, eu entrava. O Neymar, que é outro personagem que não foi falado aqui, né? Incrível, né? Mas ele percebe isso do lado de fora. Percebe, ele orientou, e falou ele diz, bastante. Peraí, deixa eu fazer aqui o que o técnico deveria fazer. Pô, moleque, realmente era pra você. Não, e já partindo aqui pra gente encerrar a seleção brasileira, pra gente dar uma virada de bloco, falar das outras seleções, vamos projetar aqui o jogo do Haiti e a gente aproveita pra falar um pouco de Neymar. E aí, Neymar vai a campo essa semana, vai no banco, o que vocês estão projetando? Vocês colocariam o Neymar no banco pra entrar no segundo tempo? Lógico que isso depende de uma questão clínica, mas ele bem clinicamente, dava pra botar, Léo, contra um time mais fraco, um time mais, digamos, frágil, colocar ele no segundo tempo. Ele não tá nem treinando, né? Mas vamos olhar da melhor maneira, pelo melhor ângulo. É o jogo ideal. Isso que eu Na tô teoria falando. seria a seleção as duas mais fracas. Na teoria. As duas mais fracas que vão jogar sexta-feira? Segura essa liga, João. Segura essa liga. Eu tô entendendo o que o Léo tá dizendo, porque daqui em diante não é vai Holanda, ter, Suécia, entendeu? Vai ser um nível muito mais alto de exigência. Então, assim, era o momento de aproveitar o Neymar. Eu acredito, assim, que Neymar vai ajudar muito a partir do momento que ele entrar no segundo tempo, faltando 30 minutos, 20, porque, assim, é o cara diferente. É o cara mais diferente que o Brasil teve nos últimos 15 anos. Que todo mundo respeita, né, cara? E é um peso muito grande, por mais que, mas Neymar não tem mais a mesma força. Mas o pensamento dele e as ideias de jogo não mudam. Ele perdeu a força, ele perdeu aquele balanço que todo mundo... Mas quando a bola chega no pé dele, talvez ele vai ser um cara que vai achar um passe perfeito pro Vinícius, pro Endrick, ou pro Rafinha, ou pro Ryan, pro Luiz Henrique, porque a gente não tem. Nós demos um exemplo do Matheus Cunha. O Matheus entrou, achou aquele passe. Esse tipo de passe, o que a gente costuma ver Neymar fazendo no Santos, é o tempo todo. É o tempo todo. Frente. Só que a gente olha o quê? Pô, mas Neymar errou. Beleza, às vezes quem tá com a bola erra. Mas o cara que não entende também errou. Porque a bola era no ponto futuro. Não, e no Santos ele dá um passo pra Rony. Lá ele vai dar um passo para Vinícius Júnior. E assim, a gente falou de um jogador aqui que ele passou aqui, digamos, despercebido. Foi Paquetá. Vocês acharam que o Paquetá jogou bem? Tu manteria, Léo? Tu tiraria Ele não foi pior, ele não foi o pior do Brasil. Eu acho que, na minha visão ali no momento, eu não tiraria ele. Tá? Eu acho que o Paquetá tem, querendo ou não, ele tem uma dinâmica, né? Eu também acho isso. E o Paquetá tem uma coisa que a gente pode utilizar, que eu acho que isso se poderia tentar futuramente, como volante. Segundo homem ali de meio campo. E Tem uma saída de bola, tem um entendimento, porque ele acaba recuando, ele vai ter uma visão do que ele já sabe mais na frente. Eu revi o jogo, no primeiro momento a impressão era, tira. Num segundo momento, a impressão que eu tive, ele errou muito, mas sabe por quê? Porque ele era o único que tinha ali para levar a bola com mais qualidade. De voltar, então ele ia errar mesmo. Eu acho, inclusive, que quando o Neymar entrar no time, não sei se vai ser titular ou não, eu acho que ele deve entrar no lugar de Paquetá, porque ou então Paquetá fazer a função de volante também, porque esse time no meio é só volante, se vocês forem analisar. Tanto que se pediu muito o Matheus do Cruzeiro, nada Matheus contra Pereira. Os volantes, hein? Nada contra os volantes, pelo amor de Deus. Se pediu muito o Matheus Pereira, por quê? Porque era no corte do Wesley. Por quê? Porque é um cara que tem a capacidade do meio de chegar mais. Só que Paquetá, ele é o único daquele meio campo que ele tem capacidade de fazer o 10, não, Léo? E fazer o 5. E a bola para no pé. E a bola para no pé. Talvez com a entrada de Neymar, ou ele recua Paquetá e tiraria um Casemiro. Eu acho que Bruno Guimarães não sai desse time. E a bola que Léo Silva falou que Neymar tem capacidade de botar para Vinícius Júnior, só Bruno Guimarães botou uma que foi a do gol. Ou seja, Vinícius Júnior, ele não pegou muito no mano a mano. Tava sempre a dobra. Eu posso estar errado. Eu acho que o Ancelotti só vai mexer na do Igor Thiago, na do Ibanez, que não tinha que fazer. E o resto não mexe. E nada mais.
Então, Também. perspectiva, Eu acho que é isso aí. pra gente encerrar a É isso seleção aí. brasileira, João, perspectiva de um bom jogo diante do Haiti, ou tu vai vir com aquela tua que tu meteu ainda agora, que as duas seleções mais fracas jogam na sexta-feira. Para com isso, João. É isso, cara. Olha, agora que eu me toquei, que loucura. Mas o que o Léo falou, que é o jogo ideal pro Neymar, até pensando na sequência, porque é contra o Haiti. E aí, eu infelizmente acho que ele não vai fazer isso. Mas era pra colocar o Neymar, até porque, beleza, se o Neymar não joga contra o Haiti, e dependendo do que acontecer, ele já vai pegar uma fogueira pior contra a Escócia. Mas ele vai ter condição, gente. Pois Pouco mas tempo, é né? aquela história. E outra. Pelo menos no segundo tempo, acho que nem o Léo falou, é o jogo propício, cara. Pra isso, se não for contra o Haiti, contra a Escócia, que é mais pegado, um Eu time tô mais achando- fechado, eu é tô mais ach- Eu difícil. tô achando pouco tempo, cara. Mas aí é aquela história, foi pra Copa, né? Vai pro ter pro que torneio, ser né? mesmo ter que- na raça. Vai ter que antecipar uns processos, não tem como né? esperar. Até porque é o melhor Não tem como teste. esperar, a verdade é essa. É o melhor teste. Ele vai pra esse jogo. Se fisicamente ele não suportar, já tá resolvida a questão. Ó, não dá pra ti. Vai ficar como auxiliar, dos auxiliares aí do Ancelotti. Se der pra ele... Vai de auxiliar técnico. porque se não der pra ele fisicamente, vai jogar quando? No mata-mata? Né? Contra um time mais forte, Contra a um Escócia Holanda, que Japão. vai morder mais, eu tenho certeza. E aí contra o Haiti, o ideal seria o Neymar e o Endrick, já para começar a dar uma mudada, falando de formação titular. E na lateral direita, era até um assunto para eu trazer lá no começo, mas lembrei agora, Léo, o Ancelotti foi técnico do Real, que está na mais alta prateleira de clubes, então quando ele pedia um jogador, dificilmente o Real não conseguiria. Sim. E ele está agora na seleção brasileira, que ele nem precisa contratar, é só ele chamar, convocar. Mas mesmo assim ele opta por levar jogadores para improvisar, né? Isso é uma situação complicada, porque na lateral direita perdemos o Wesley para essa Copa, né? Jogador que ia fazer muita diferença pelo que vinha fazendo. Sério? Mas ele poderia, a gente estava falando aqui no off, né? Como a gente... Cara, não era para levar um melhor lateral que o Brasil tem, era só para levar um lateral direito da Série A do brasileiro. Eu vejo dessa forma. Perfeito, Basta ser um jogador de ofício para fazer essa função na lateral, né? Perfeito. E a gente falou muito sobre isso, porque aí, João, entra Thiago e Eduardo. O que a gente comentou aqui em off. O Beirada, ele precisa de alguém ultrapassando para que ele possa vir para... Ainda mais o Beirada que joga com o pé contrário, que é Rafinha. Se não tem um lateral para passar, como é que ele vai ter o meio para jogar? Nunca vai ter 2 contra 1 na lateral. Então, assim, a nossa opinião aqui foi todo mundo unânime na mesma, que teria que ter levado. Então ele não errou no Ederson, ele errou, por exemplo, de ter um Danilo que nem lateral hoje mais e não ter uma outra opção ali. Isso Porque o Ederson, nitidamente, ele tá corrigindo uma questão, uma lacuna ali, o Casimiro já tá amarelado. Sim. O Fabinho talvez entrou não bem, dê eu conta. gostei de Fabinho, Então, cara, né? eu gostei. Foi bem. Né? Deu uma Foi controlada no Ele jogo. ocupou melhor o espaço, como a gente ocupou fala, melhor. né? Mas talvez na origem da convocação a gente esteja agora descobrindo que tá Que faltando. tá faltando. Não, E nas realmente. duas laterais, né? Não é verdade. A Não, esquerda tem um pouco também isso. não, e só... Bastante. né? Bastante. Não, e o lateral esquerdo, ele quase não subiu, cara. O Douglas quase não foi Entendeu? lá. E Isso aí aí- faz muita falta, né? Demais, Tá Vinícius então Júnior, assim, então, né? como é que o cara vai ter um espaço? Ah, não, ele vai pegar sempre no mano. Ah, beleza, ele vai pegar no mano a mano, que é o que a gente usa muito no futebol. Mas é melhor se ele consegue fazer 2 contra 1. que aí Superioridade ele tem- numérica no ataque, né? Entendeu? Ele tem mais opção, ele tem mais chance de fazer uma jogada que vai sair gol ou que vai criar uma situação de gol. Mas isso aí não é nenhuma surpresa, né? Não, gente? não O é. Ancelotti já... Quem seria o titular do Brasil na direita? Não seria o Wesley, gente. Não pode esquecer. Seria o Militão. Que é um zagueiro. Não, e na esquerda ele gosta muito de Alexandre, só que Alexandre acabou, como o Léo Silva falou, essa pré-temporada de Copa e esse ciclo, não jogando tão bem no Flamengo, mas Alexandre, ele tem uma subida melhor do que a do Douglas. A ideia do ele sobe Ancelotti... melhor que o Douglas, ele optou por jogar com jogadores A mais ideia do defensivos. Ancelotti, não sei se vocês acham, era ter praticamente 4 zagueiros para liberar os não, caras não precisarem é, voltar. quando- Eu também Mas não, você não, sobrecarrega. imaginei assim. Não, quando o Léo falou da dobra pra pegar o cara que joga na beirada, eu acho que ele não pensou isso. Tanto que quando ele bota Ibanez, ele puxa a Rafinha pro meio, que é pra não ter essa dificuldade que o Léo falou. Não ter um lateral pra auxiliar ele. Enfim, mas seleção brasileira, a gente vai encerrando aqui o bloco de seleção brasileira, todas as perspectivas pra esse jogo diante do Haiti. Vai melhorar. Segundo Vamos ter Segundo confiança. Vampeta disse, olha, se ele tirar Igor Thiago, ele vai mostrar que ele não tem convicção nenhuma. Por quê? Porque ele entrou com um cara. É um fato, porque assim, tem treinador que chega e fala, por exemplo, Filipão tá trabalhando, comentando, né, a Copa, Filipão falou, eu manteria Igor Thiago. Treinador, cara, quando ele gosta, quando a gente sabe, Léo Silva sabe melhor porque foi treinado por Mas, vários cara, grandes treinadores. Assim, eu eu entendo, espero que é melhor Vampeta tirar. esteja errado e que ele ouça, como o Léo falou, as pessoas ao entorno dele.
e pensa assim, não, peraí, eu acho que eu posso ter me equivocado, vamos deixar o Igor pro segundo tempo, o Haiti é um bom jogo pro Endrick jogar, pra meter gol, pra entrar motivado ainda mais diante da Escócia na última rodada, jogo importante de classificação, enfim. Mas quem agora vai jogar é o Cunha, viu? Exatamente, Fica também tranquilo. acho, é verdade. Então a gente vai fazer um break aqui rapidinho pra voltar a falar dos possíveis adversários da seleção brasileira, falar da Alemanha, lá vem ele, 7-1. Oh, meu Deus. Isso despertou até gatilho na gente. Oh, meu Enfim, faz o break aí, meu diretor. Então é isso, passou o bloco Seleção Brasileira, agora vamos falar das outras seleções que já estrearam nessa primeira fase da Copa do Mundo 2026. A gente vai falar de Alemanha. A Alemanha goleou Curaçao 7-1. Gosta desse placar aí, né? Rapaz, eles gostam desse tal de 7-1, já deu até uma Eles assustada. deixaram fazer um gol só por causa disso. Rapaz, como eu Foi vi, isso, um amigo meu me mandou mensagem falando, Eduardo, podia ser 9-0, 10-1. Pô, mas tinha que ser 7, rapaz. Enfim, a gente também vai falar, a gente vai começar, inclusive, é melhor, vamos começar com o nosso poder de fala da mesa aqui. A gente vai falar da estreia de Holanda e Japão, isso porque quando abriu o programa eu falei que o Léo Silva tem uma passagem muito legal no futebol japonês, conhece muito bem de perto a escola japonesa. O Japão, na minha visão, chega na Copa do Mundo mais preparado das últimas Copas, mesmo com desfalque. O Léo Silva citou alguns jogadores aqui bastante relevantes para o elenco japonês que não estão na Copa, mas tem muito jogador bom, muito jogador novo, muito jogador que atua na Europa, em grandes equipes. Então a gente começa falando do empate de 2-2, Holanda e Japão. Léo, o que tu achou desse jogo? O que tu viu da escola japonesa, principalmente que é um futebol que tu tem bastante propriedade para falar? Eduardo, eu achei, né, lógico que foram poucos jogos, Thiago, João, mas o melhor jogo da Copa. O jogo mais atrativo, o jogo mais disputado, o jogo mais... Jogo mais futebol, né? Mais técnico, de mais futebol, e aí ainda entra o jogo que a gente viu mais a questão de defesa bem postada, de ataque sabendo aquilo que tem que se fazer. E então, assim, em relação ao futebol japonês, para mim não é uma surpresa, porque eu sempre falei, lógico, pelo tempo que eu estava lá, que o Japão iria chegar nesse nível. Na Copa passada, o Japão chegou próximo. E o Japão manteve o mesmo treinador, está indo para a segunda Copa dele. Bom, e muitos dos jogadores que estão ali já vêm com ele de muito tempo. Então ele já tem um padrão de jogo. Mesmo não tendo o tempo que a gente falou lá no início, ele tem o mesmo tempo que todos. Desfalques, né, Léo, também? E muitos desfalques. Mas mesmo assim o Japão conseguiu fazer um jogo de igual para igual contra a Holanda, porque na verdade os últimos 7 amistosos do Japão, antes da Copa, ganhou 2 vezes da Alemanha, ganhou do Brasil. Da Inglaterra, ganhou. Da Inglaterra, então assim, mas ganhou do Brasil porque Fabrício Bruno errou, não sei o quê. Ei, não é assim não. Pra sair um gol no futebol, alguém tem que errar. É verdade. Não tem como. E Léo, você sabe que essa questão do futebol japonês, a melhora, um dos responsáveis posso dizer que foi você, porque o futebol japonês se abriu para esse intercâmbio, essa troca de experiências, né? E acho que você ajudou, você pode falar um pouco também da tua vivência lá, como foi um pouco, e o quanto que o japonês abriu o horizonte dele. Eu não sei, eu vou aprender com quem pode me ensinar. Thiago, e isso é o que eu falei aqui do nosso treinador da seleção brasileira, né? Que às vezes, o que o Japão fez? Opa, eu vou aprender, mas eu posso escutar como treinador. Isso é praticamente a mesma coisa que tu aprender, porque eu estou escutando e vou colocar em prática. Então, assim, o futebol japonês pegou o Zico, que se aposentou, levou para o Japão, que transformou o quê? Profissionalizou o futebol japonês. O Japão entendeu que ele precisa de estrangeiro para que pudesse melhorar a cada ano. E depois disso, continuou levando. E assim, eu sou muito feliz, até te agradeço essa fala, porque assim, eu entendi que no país eu estava ali para ajudar. Entendeu, João? Mas eu tô aqui para jogar. Estou para jogar, mas eu tô aqui para auxiliar, para ajudar o japonês. É o que eu sempre falava durante os treinos, durante o jogo, aconteceu isso, faz isso. Eles te ouviam desse jeito? Ouvia, porque o japonês, ele começa a olhar o que? O espelho. E é o que eu falo pro pessoal, você ser líder não é da boca para fora, você tem que ter atitude, você tem que mostrar. Para que as pessoas possam te seguir, você tem que fazer por onde. Então, assim, eu vou dar um pequeno exemplo rapidinho para a gente continuar.
teve um jogo que eu ainda era do Albirex Niigata, a gente jogou contra o Kashima. No primeiro minuto do jogo, eu levei uma pancada aqui na coxa e tal. Resumindo, no final do jogo, os japoneses viraram pro meu intérprete e falaram assim, Moto, poxa, quando o Léo caiu ali, dentro do campo, nós já nos reunimos e falamos, nós vamos correr por ele. Mas nem precisou, que ele correu por nós todos ali. Então, assim, o que eu quero dizer? Eu era um exemplo para eles. Além de correr, eu fazia aquilo que era o certo e eu mostrava para eles o caminho, entendeu? Então, não adianta você chegar num país e não ajudar, porque as pessoas têm que entender. Léo, então quando um estrangeiro vem para cá, ele vem para quê? Para ensinar. E vocês ensinaram principalmente. Muito O legal, japonês isso aí, muito legal. não tem o drible, a irreverência. Não tem o Vinícius Júnior naquele estilo. Não tem. Não tem. Mas tem um fundamento do domínio de bola, do toque, a visão, orientado, passe. virar uma bola com a esquerda e com a direita. E eu vou te falar, às vezes a gente não consegue ver isso, mas no Japão, um menino até 23 anos, ele faz faculdade. 90% dos jogadores japoneses vêm para um clube maior depois dos 23 anos, que é onde se acaba a faculdade. Mitoma, que hoje é um dos principais jogadores da seleção japonesa que joga na Inglaterra, ele, no último ano dele, ele fez o quê? Vamos dar um exemplo. Aqui no Brasil eu estou me formando e eu preciso mostrar o meu último trabalho. Ele fez o trabalho dele em relação ao drible. Conclusão de curso. Com o drible, entendeu? Caramba, então, essa aí é assim, boa. Pegou esse fundamento. Essa eu não sabia. Ele pegou esse fundamento no futebol, estudou e colocou dentro do estudo Pesquisa dele. de conclusão de curso, o drible. E ele Sensacional. ele é o maior driblador do futebol japonês. E ele não tá, né, Léo? Ele não tá, ele tá né? machucado. É o maior. Ou seja, ele não nasceu com isso, mas se desenvolveu, né? Entendeu? Porque a gente fala que o brasileiro Então, nasceu. a gente Sensacional tem que- essa história. É a a gente ciência, tem que, né? a Sendo gente tem aplicada. que entender, a gente tem que, assim, que, nós somos melhores do mundo e tal, mas eu não preciso aprender, todo mundo na vida precisa aprender. Hoje, querendo ou não, é indiscutível, o Abel briga, não sei o quê, mas como é que não vai se aprender com um cara desse? Ele está há 5 anos renovando e chegando entre os melhores. Isso é sabedoria. Às vezes nós, no nosso país, nós estamos muito fechados. Não, porque... Mas sabe por que aumentou o número de estrangeiros? Porque a gente deixou de evoluir, achando que eu sou o melhor, eu entendo de tudo, eu sei de tudo. E eu não consigo olhar que as outras pessoas estão evoluindo. Eu não posso ver, rapaz, como é que fulano está evoluindo no jogo. Eu não preciso fazer igual, mas eu posso pegar o exemplo bom. Opa, isso daqui eu vou colocar porque eu tenho os melhores dribladores. Então eu vou buscar uma função que eu posso deixar eles numa situação. E o Japão é o contrário. O Japão fez o contrário do Brasil. Opa, eu não tenho isso. Eu quero trazer o improviso para cá. O Japão não consegue improvisar igual, mas se tu pegar um jogador do Japão, igual o Nakamura que fez ontem o gol, ele improvisa. É isso. Não, E o meio-campo do Japão, o Léo Silva jogou no meio, o Zico jogou no meio, eu tava vendo aqui, o Kubo jogou muita bola, o Kamada. São jogadores de alto padrão, e jogadores de uma estatura baixa, né, Léo? A Holanda só jogador grande, mas eles não perdiam dividida. Teve uma não coisa fizeram ontem. pouquíssimas faltas, Aliás, cara, o que domingo. mostra muito uma aplicação tática, né? Eles não se desorganizaram, tava Nenhum 2 a 1, momento, não nenhum se momento. desesperaram. Nenhum momento, Até acho que o cara. Roger na Globo falou isso, que tava Falou comentando. Eles têm a confiança naquilo que eles fazem, no trabalho, no dia a dia. E o gol foi natural, né? Isso foi natural. Thiago, isso é um perfil do futebol japonês, João. Eduardo, lá, o time pode estar perdendo de 5-0. Mas se tu olhar para o adversário que está perdendo de 5-0, ele continua organizado. Nem acredita, porque aqui Entendeu? a gente... Não tem aquela história do zagueiro subir pra ser centroavante, né? Não tem essa loucura de... É organizado, mas está perdendo de 5. Acontece no jogo, disciplina, né? mas eles estão ali mantendo a linha do que tem que ser feito, entendeu? Então, assim, o japonês vai levar um gol, vai desesperar. Passou esse tempo, entendeu? Legal. Isso foi lá atrás, lá no início. Hoje o japonês entendeu como jogar, assim como outras seleções. Só que o Japão tem algo que eu vivenciei, que eu posso falar.
A disciplina do japonês é fora do comum. Entendeu? Não, e o time comandado pelo glorioso aqui, Moriyasu, né? Técnico do Japão. Léo Silva citou aqui antes do início da nossa gravação. A gente vai falar também um pouco aqui da Holanda, que é sempre um candidato forte ao título de seleção que já chegou em finais. Pode falar, João. Daqui a pouco eu falo desse detalhe que são possíveis adversários do Brasil, né? É só antes de passar para a Holanda, eu queria que o Léo Silva falasse aqui para a galera que está acompanhando a gente. Porque, Léo, eu lembro de uma entrevista que eu fiz contigo lá atrás. Você jogava ainda, eu acho que no Kashima, né? Então acho que tu já tá lembrando da história, que era a possibilidade de tu te naturalizar e para jogar pela seleção japonesa, né? Como foi esse período? Por que não deu certo? E como foi? Saiu de ti ou alguém chegou lá e disse, você pode se naturalizar para jogar aqui pela seleção japonesa? Não, na verdade, assim, eu cheguei no Japão e comecei a construir minha história e com isso alguém me perguntou do meu clube, Léo, tu não tem a vontade de se naturalizar para jogar uma Copa do Mundo? Tu gosta do país, tu já tá aqui adaptado há 3 anos, vai pro 4º ano. Eu falei, cara, eu tenho interesse sim, mas eu preciso entender. E aí quando ele me falou, explicou, olha, aqui quem vai se naturalizar, assim como um japonês, dependendo do valor, vai ser descontado 50% do imposto em cima do teu salário, tal. Aí eu respirei, pensei bem. Eu falei, cara, não, eu acho melhor não. Eu vou continuar mesmo só jogando aqui, mas só que assim, no Japão tu tem tudo isso devolvido em qual sentido? De estrutura, serviço de educação, bem-estar social, entendeu? né? Todo, entendeu? Só que na minha ideia, cara, será se vale a pena isso? Pra mim, eu não senti que valeria. Mas tu pode ganhar com outras coisas e tal, mas aí são possibilidades. A certeza que eu tinha é que o quê? Que eu ia perder a metade do que eu conquistei. Então, pra mim, pesado. Assim, é um país que eu amo, que eu gosto, mas que eu não vi tanta necessidade de fazer esse tipo de coisa. Agora entendeu? eu vejo pelo outro lado, né? Você receber um convite como esse, isso dá muito o peso e o valor que foi a tua presença ali, né? Tu dá a volta lá, Léo? Eu fui no Japão levar um jogador, inclusive maranhense, em março, né? Então, assim, eu me orgulho muito disso, porque é o que eu falo muito para as pessoas. O futebol, ele passa. Mas tudo aquilo que você é como pessoa fica. Então, assim, hoje, quando eu vou no Japão, que eu vou nos clubes, eu sou recebido da melhor maneira possível. E isso, não só os clubes que eu joguei, que isso é o melhor. Então, assim, hoje eu tenho a certeza que tudo que eu fiz pelo país e no país, eu fiz certo. Todo o sacrifício que eu tive que fazer junto com a minha família, com o clube, que muitas das vezes também tem sacrifício dele, foi o correto, e toda a minha honestidade dentro do país também. Tanto que quando eu me aposentei, as pessoas falaram assim, não, cara, não te aposenta, porque tu tá próximo de fazer 300 jogos, você é uma marca gigante na J-League e tal, e tu pode alcançar, aí tu pode passar. Eu falei, cara, mas eu quero sair por cima, porque eu não consigo mais, eu nem quero mais fazer o sacrifício que eu fazia para estar no top do Japão. Os caras, mas tu tem... Eu falei, mas eu não quero pagar mais o preço. Então, eu não quero mais estar no país e jogar os 10 anos que eu tive de coisas lindas dentro do país, jogado fora por 1 ano. Porque, assim, as pessoas não conseguem entender, o Japão é fácil. Vocês estão vendo que jogar hoje contra o Japão não é fácil. Correria. Muitos jogadores de nome aqui passaram pelo Japão, nem conseguiram andar. Então eu joguei 10 anos no Japão, durante 8 anos eu disputei entre os melhores do campeonato, os 30 melhores. Então são números que não vão se apagar, e o japonês reconhece isso. Porque há um tempo atrás, sabe o que aconteceu? Entraram em contato comigo e falaram, Léo, tu vai ganhar uma premiação pelos 300 jogos que tu fez no país. Tu não fez dentro de campo, mas por tudo que tu fez pro país, tu tá sendo premiado. Show. Entendeu? Então não tem reconhecimento maior do que isso. E o boleiro é que sabe a hora de... Porque o pessoal fala assim, o Fábio do Fluminense, pô, o cara não para. Boleiro é que Boleiro sabe. É que sabe. Não, e falando aqui também, a Holanda, né? Apesar de que a gente elogiou muito o Japão, a Holanda pegou um time forte, uma estreia pesada pro time da Holanda, que tem uma renovação. A Holanda tem como toda a seleção também teve jogadores que se machucaram, apostou em jogadores novos. E assim, eu acho que a Holanda começou diante de um adversário pesado, não ganhou por pouco.
foi lá, meteu 2-1, o Japão correu atrás, empatou. Então, pra mim, foi uma estreia muito boa da Holanda, com um adversário de peso, inclusive adversário mais forte do que o Brasil. Sim. Mais forte do que o Brasil, porque por mais que Marrocos tenha feito... O grupo também acho que tá mostrando que a Suécia pode, não, a Suécia, né? Também a Suécia... Forte, né? A Suécia goleou a Tunísia, tem 2 atacantes muito bons, o Yorkers do Arsenal e o Isaac do Liverpool, assim, um time pesado também. E Léo falou aqui antes que ele gostou muito também da estreia dos Estados Unidos, né, Léo? Foi uma boa estreia, né, cara? Foi realmente, assim, uma aula de futebol, né? A gente viu uma intensidade, os Estados Unidos perdia a bola, recuperava em 5 segundos. O futebol e jogava. O futebol tá mudando, né, cara? E uma coisa que eu falei que na nossa seleção a gente não tem, pode observar, os laterais dos Estados Unidos passavam o tempo todo, então os beiradas tinham espaço para poder trazer a bola por dentro e tabelar. O centroavante dos Estados Unidos... Cara forte, finalizador. Balogun, né? Balogun fez gol. Entendeu? Não, e de um lado era o Serginho Deste, e do outro lado o Pulisic, cara. Eles estavam enterrados na linha de fundo do Paraguai, os caras não respiravam. Viu, João? Não posso deixar de compartilhar isso com vocês. Quando eu olhei aquele Balogun pegando aquela bola e metendo na via, eu digo, gente, a gente tem algum atacante na seleção que pegue a bola daquele jeito, Léo? Será? Sabe? Agora aquilo também é muito da confiança, o time tá bem, tá jogando no país, tá jogando no país dele. É verdade. Não, quando a galera tava fazendo aquelas previsões, muita gente falou assim, vou apostar nos Estados Unidos por conta do fator casa, mas não pelo futebol, porque na própria imprensa americana, o Pochettino, que é o técnico argentino dos Estados Unidos, inclusive um detalhe assim que fala muito sobre o que o Léo Silva falou ainda agora sobre o Abel Ferreira do Palmeiras e sobre a dificuldade da gente de revelar bons técnicos aí na nossa história mais recente, a Copa do Mundo não tem nenhum brasileiro. Foi o que o Léo falou ainda agora. Não tem nenhum técnico brasileiro. Essa é a resposta. Assim, eu tô errado que... Será que nós só estamos certos e o mundo tá errado, né? É isso que a gente tem que entender também. O treinador brasileiro perdeu um valor muito grande no mercado do futebol. Mesmo, no Japão, quando eu cheguei, existia 4 ou 5 treinadores brasileiros. Oswaldo Oliveira, Levi Coupe, essa galera. Nos últimos anos, hoje o Japão está indo, acho que Nelson o Batista. Segundo, terceiro ano, que foi o último Nelson Batista a sair, sem treinador brasileiro. É verdade, Léo, nenhum, cara. Bom ponto esse. Entendeu? Na primeira linha ali, que a gente sempre teve, que eles sempre gostaram. Então, assim, é isso que eu falo. A gente tem que... Calma, opa. Realmente, eu entendo que aqui no Brasil tem menos paciência com o treinador brasileiro e tal, mas a gente tem que entender que a gente precisa evoluir de novo. A gente precisa melhorar. E não só... Às vezes a gente fala muito assim, a gente não evolui com os nossos jogadores. Mas... Quem educa e quem ensina parou de evoluir. É verdade. Não. E aí eu sei que a gente está encerrando, mas era um ótimo... Não pode falar. E por isso que o Ancelotti não está na seleção? É esse um ponto também? É um treinador estrangeiro pela primeira vez. Já teve lá no passado, mas na nossa história moderna do futebol, um técnico estrangeiro comandar o Brasil em Copa do Mundo. É novidade total. Não, e só para entrar... E se não fosse o Ancelotti, o pessoal fala de quem? Do técnico do Palmeiras, que também não é brasileiro, português Abel. Se ventilou, Jorge Jesus. Se ventilou Felipe Luiz, mas Felipe Luiz ainda muito inexperiente, né? Inclusive agora vai para a Europa pegar um pouco mais de cancha, mas assim, ainda no assunto, só pra gente encerrar aqui, treinador, eu acho que a gente também poderia, assim como a gente não aposta em jogadores novos, como o Léo Silva falou que às vezes na seleção brasileira a gente não tem coragem de botar jogadores novos, eu acho que a gente tem muitos treinadores novos que deveriam ter mais oportunidade. Por exemplo, um cara que eu tô sempre falando, cara, que eu acho super desvalorizado, Jair Ventura, um treinador bom. Jair Ventura só pega time quebrado, só fogueira, e ele tá sempre arrumando. Quando que Jair Ventura pegou um time bom, com qualidade pra gente testar? Então, até isso... Ele até teve no Corinthians, mas o Corinthians não deu assim, a gente fica num ciclo dos mesmos treinadores aí. Por exemplo, eu gosto muito do Dorival Júnior, mas a galera já não teve a oportunidade da seleção, inclusive não conseguiu engrenar. Não, e entrando aqui na nossa reta final, eu acho assim, não sei se vocês concordam, a Copa sempre tem zebra, né? Mas eu acho que a grande zebra até o momento foi a Turquia perder pra Austrália, né, cara? Porque a Turquia tem jogadores tarimbados, jogadores... E eu apontaria outra. O
Yildiz, tem o Yilmaz, Eu tem o apontaria Adam outro. Gulli do Real Madrid. A bola que jogou os Estados Unidos. Porque a gente tava apostando... O nível de jogo. Muita gente apostava que o Uruguai é uma seleção mais Surpresa. cascuda, o Paraguai quer dizer uma seleção mais cascuda, poderia, né, fazer Pois frente é. aos Estados Unidos e não fez, Eu né, acho que cara? poucas pessoas imaginavam que os Estados Unidos ganharia e daquele jeito. Daquele jeito, cara. Entendeu? Porque, assim... Até porque foi contra o Paraguai, que não é lá uma grande seleção, mas também não tá na parte de Uma baixo. seleção Não, boba. e uma seleção que é Não, difícil é. de É um fazer nível gol. bom, o Paraguai. Isso. é um Não, nível e é bom, difícil tu entendeu? fazer gol no Paraguai, ele estava fazendo gol ali toda hora. Não, e o jogo facilidade. foi de alto nível demais, porque ali os Estados Unidos era até para ter alcançado ou passado o número de gol que a Alemanha fez, pelo tanto de chances criadas. Verdade mesmo. Eles não deram chance realmente. Se os Estados Unidos conseguir colocar isso em prática contra outros times, mas o jogo vai ser dificílimo para quem Vamos ver se eles vão ser leão de estreia, Não, né? e teve até Porque gol. tem às Tem vezes isso, isso, né? tem Leão de isso, estreia Não, depois. e teve até um gol do Reina, que é filho daquele Reina dos Estados Unidos, jogador É com, mesmo? com maior história, com o maior número de jogos na seleção americana, é o Reina, aquele Reina que jogou até no Arsenal. Sim. E agora o filho foi lá e meteu uma de 3 dedos, um golaço. Que, pô, assim, ninguém esperava, os próprios americanos, como eu falei, Cara, a vinham... gente falar que Estados Unidos Não, eles jogou vinham- o melhor futebol da Copa. Porque Cara, a Copa é tá muito mudando, louco isso, cara? né? A Copa tá mudando. Eu acho que essa Copa... vamos aguardar, mano. eu acho que essa Copa, Arlindo Maracanã teve aqui, ele falou da Colômbia. A Colômbia pode ser uma seleção que venha a surpreender. Eu acho que essa Copa vai ser a Copa das surpresas. Tende a ser, porque, por exemplo, a gente falou pouco, mas a gente falou da Alemanha aqui, Curaçao. A Alemanha pegou um time mais fraco. Mas, assim, mesmo os times mais frágeis, eles estão colocando 110% muito jogador que joga na Europa, né, deixando cara? tudo em campo, Eu né? diria que essa Copa vai ser a Copa da imprevisibilidade. É isso que eu achei. É isso que eu, quando eu falei da Como é o surpresa, futebol hoje, né? eu acho que é muito isso, porque hoje tu pega o time de Curaçao, tu pega o time da Austrália, muito jogador na Premier League, muito jogador em time pequeno da Premier League, mas jogadores tarimbados que conhecem muito do futebol mundial. Enfim, esse papo aqui daria pra mais uma hora, com certeza, Léo Silva falar muito de Japão, falar muito do seu conhecimento que ele Brasil, tem de vai, meio de Brasil. campo agora. Sexta-feira, né, galera? Brasil e Haiti, tem que ganhar Não bem. rola palpite, não? As duas zebras. Vamos lá, do grupo. vamos lá, Que zebra, cara, para com isso. O palpite de cada um, loucura. Léo Silva, Que teu pra cá, loucura. Brasil e Haiti. 3-0. 3x0. João, 2-0. Um gol de Neymar e outro de Hendrick. Vou boa. botar 3x1 que o Brasil tá tomando gol todo jogo. 3x1. Cara, eu vou ser pachecão aqui, eu vou botar 4x0 Jesus. Brasil. Não, 4x1. Deus te abençoe. 4x1 Brasil, 4x1 Brasil. Ainda leva um gol do Haiti. Ainda leva um golzinho do Haiti, aquele gol já tá no final, dando uma relaxada, a bola vai e Alisson deixa a desejar. Isso, aqui faz o gol entra. Alisson deixa a desejar e pega aquele golzinho, mas só um gol, o Haiti não vai chegar muito. Espero que seja assim, que Ancelotti também ouça a voz do povo, a voz da galera que tá ali pedindo alguns jogadores, principalmente como ele. Que Vai a gente- ouvir não, Eduardo. Infelizmente, eu acho também que não, mas a gente segue pedindo. Enfim, a gente vai se despedindo com esse segundo episódio. Foi muito legal, galera. Obrigado pela presença de vocês. Torcida Mirante Podcast. Léo Silva, cara, muito obrigado. Pô, tu somou Grande muito Léo, com a Léo. gente. A gente já esperava Você é um- isso. você é um monstro, Léo. Exatamente. Quando a gente Loucura. convocou, a gente sabia se esse jogador vai entregar tudo dentro de campo e não foi Vai diferente. ser treinador, Léo? Não, eu não tenho essa vontade. Mas olha, eu conhecimento sobra. A gente tenta ajudar, né? Sobra. Fora de campo é mais O fácil. negócio é a paciência, né? Que é difícil É ter. difícil. Difícil vai- até. Obrigado, João. Valeu, Obrigado, Eduardo. Até a Thiago. próxima. Vocês, eu Abraço, sabia Eduardo. que também não iriam decepcionar nessa convocação. Só camisa 10. A gente vai se despedindo por aqui. Terceiro episódio, a gente já vem repercutindo o jogo do Brasil diante do Haiti. Também tem outras seleções que ainda vão estrear nesse momento que a gente está gravando, ainda vão estrear. Então a gente não vai projetar nada, como Espanha, como Argentina. a França, a grande França, né, que vem como a principal candidata ao título. A gente vai falar no terceiro episódio dessas outras seleções. Então a gente vai ficando por aqui. Torcida Mirante, podcast aqui do Núcleo de Esportes do Grupo Mirante. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu.